para o Senhor. Nem vamos estar já orando. Esse Senhor rapaz é um presente de Deus na nossa vida, viu? Na vida da minha família. Deus, ele é bom. Quando eu vi o Cláudio dar testemunho dessa causa, talvez para muitas essa causa foi até simples, mas só sabe do sapato aperta quem está cansado dele, né? E não é fácil, mas Deus é bom, a sua misericórdia é tremenda. Ele é um Deus extraordinário na nossa vida que realiza e faz e opera o milagre. Amém? Se você puder ficar de pé, se não puder, pode ficar sentado mesmo. Deus querido, nós queremos bendizer o teu nome, Deus. Te agradecer, Pai, pela vida do teu filho, Pai. E nesse momento, Pai, está conosco, Pai, Deus. Temos a certeza que o Senhor usará ele, o Senhor trará uma palavra do céu através da vida dele. Muito obrigado, Deus, porque a tua misericórdia, Deus, tem nos alcançado. A tua graça em nosso favor, Deus. Tua graça que não conseguiremos pagar, mas de forma imerecida nós temos recebido ela. E nós te louvamos pela tua bondade, pelo teu olhar de carinho, de amor, pelo teu cuidado, Deus. A tua palavra nos expressa que em momentos de ansiedade a gente deve depositar toda ela em ti. Depositar toda a nossa ansiedade no Senhor. Porque Ele cuida de cada um de nós. Verdadeiramente Ele cuida de uma forma extraordinária, de uma forma que eu e você nem merecemos. Mas Ele cuida. O cuidado dele é especial, é um cuidado por completo. Ele não cuida de qualquer forma, ele cuida de forma completa, em todos os sentidos de sua vida, em todas as dificuldades que você está. Você não está só, ele está com você. Amém? Glória a Deus, e por isso nós te louvamos pela vida do teu filho, temos a certeza que ele será um canal para nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos nos assentar. Enquanto eu faço minha gratidão a Deus por estar nesse lugar, o texto que Deus colocou no meu coração para refletirmos nessa noite está no livro de Ruth. Logo depois de Juízes, Ruth capítulo 1. E Ruth não é depois de Reis, porque ele é um tempo onde o povo de Israel confiava plenamente em Deus, e Deus é suficiente, deveria ser suficiente, mas o povo buscou, disse: não, eu quero ter coisas de ajuda do homem também, e queremos reis. E Deus, quando Ele quer, Ele diz: não, vocês querem a ajuda do homem, Deus é Deus sobre os homens, Deus é Deus sobre as situações. Então, enquanto eu faço minha agradecimento a Deus por estar nesse lugar, você pode abrir no livro depois de Juízes, né? Antes de Reis, antes de Samuel, que anunciou os reis, no livro de Ruth. Na família, eu fui crente na igreja que esse casal era crente também em Santa Catarina, né? Faz muito tempo isso, faz muito tempo. E depois de muitos anos, voltei lá como pastor, e Deus tocou meu coração, e me aproximei mais ainda do casal, e hoje, para a glória de Deus, eles estão fazendo a obra nesse lugar. De estar nesse lugar, depois que a gente vai dizer, e parece que é da boca para fora, parece que é uma declaração que a gente faz para agradar, mas eu vou dizer, quem me conhece, né? 30 anos de ministério, 25 de pastor, eu não falo besteira. Esse foi o melhor lugar que Deus me colocou para pastorear com minha esposa. Deus sabe.
E quando nós saímos daqui, né, eu sou filho único, e tivemos que voltar ali por conta para ficar cuidando da minha mãe. E quem cuida dos pais é abençoado na igreja. A igreja não vai sozinho, não. Eu estou nervoso de morrer. Se você me deixar só, eu morro. E fomos ali, mas aonde eu chegava no bispo, com meus colegas, é uma igreja que nos recebeu, nos amou, nos protegeu. Jesus é bom, o diabo não presta. Um dia, logo assim que a gente chegou aqui, eu vinha na moto ali em frente ao Aristófanes Fernando. E o diabo, quando vê Deus grande na sua vida, ele joga coisa grande para defender na maior no escudo daquele que te guarda. Ele mandou uma carreta em cima da moto e Deus botou só um dedo. E aí esse pato foi para lá e eu me arranhei todinho. E a igreja foi na casa, comprou veneno para mim. Lene era bem novinha, ainda nova, né? Nós não tínhamos filho. A irmã França tomou ela como mãe, né? A mãe dela, a irmã França. Todas as igrejas que a gente chegou, ela pastoreia desde novinha, né? Deus levanta alguém. Cada um aqui que é remanescente daquele tempo. E falo de coração, eu agradeço a Deus por estar nesse lugar. Quanto ao culto de gratidão, de Cláudio, de todos os seus colegas, Deus é fiel, querido. E Ele é fiel em sua promessa, e é bom que a gente não desista de acreditar nisso. Eu estava sentado ali, eu vou ter que me conter para ela, porque até eu estou transmitindo uma apresentação que a gente está fazendo. E eu pedi ao pastor que avise quando estiver faltando 3 minutos, você levanta a mão assim para me controlar meu tempo. E eu estava escutando meu coração falando ali, quando ele falou da batalha que foi, como o pastor Jair disse, só sabe quem passou por esse período de adversidade com ameaça. Não é só o emprego, é o sustento, é o status, é a condição, meu Deus, o que é que eu vou fazer na minha vida? E enquanto a gente está nesse tempo de batalha, o livro de Ruth que a gente vai falar hoje, fala disso. Enquanto a gente está na peleja, enquanto a gente está nessa dificuldade, na provação, você não vê o lugar do sim, amém de Deus, mas eu quero dizer, em nome de Jesus, Deus está sentado naquele lugar e a vontade de Deus vai se cumprir. Por isso, louvemos a Deus pelo que Ele fez, pelas pessoas, os colegas do irmão Cláudio. O texto que nós separamos para ler em Ruth, capítulo 1, versículo 18. Eu quero antes bem rapidamente, pode ficar sentado do jeito que está. Diz assim: então disse ela quem? Noemi, falando para quem? Para Ruth. Quem é Noemi aqui? Noemi é a presença do Espírito Santo de Deus, falando ao meu coração e ao seu coração. Então disse para ela quem? Você. Mas eu sou homem, ela pessoa. Mas eu sou jovem, ela criança, ela adolescente, ela homem, ela a pessoa idosa. Diz o Espírito Santo para mim, para ela naquele tempo, para você. Sossega, minha filha, até saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua esse negócio hoje. Se está pedindo sossego, porque eu imagino que o coração dessa pessoa não está no sossego como essas pessoas que estão aqui, certamente no momento de eu já tive situação que eu me tranquei dentro do banheiro, não quero nem saber se estava daquele jeito que você conhece alguns banheiros, metia a mão a minha testa no chão e clamava a Deus, porque minha alma estava no Senhor, só levanta aqui quando você me der sossego, Senhor, derrama sossego, derrama paz, e Deus diz assim, eu não derramo só sossego, eu não derramo só paz, eu não derramo só uma vida de coração controlado, eu derramo a vitória sobre a tua vida, e Deus tem feito assim na vida dessa pessoa aqui, tem feito na minha vida e na tua vida, e vai fazer coisas novas. Sossego, diz a palavra do Senhor. Sossego, Deus não controle para quem permanecer. A história de hoje, eu não vou pregar sobre a história de Ruth. Eu vou pregar sobre o Deus de Ruth na minha vida e na tua vida.
capítulo 1, conta a história de Noemi e Abimeleque, os 2 filhos, e houve falta de pão, porque Jesus disse: não se assombre, não se assuste, não se apavore com essa adversidade da sua vida, achando que você é exclusividade. Essa luta é comum a muitas pessoas. Venha como eu desci o mundo, vou descer. Você ouviu a palavra que a missionária falou assim: venha a mim, vós estás cansados, e eu vos tomai sobre vós o meu jugo. Não é para você carregar a carga de Jesus, não. Ele quer carregar a carga com você. Jesus, ele me compreende. Ele chega e diz: eu vou apresentar a tua vida. E faltou pão, e quando a fome bate, o desespero bate, essa família resolve ir embora da terra de Moabe, vai para um canto. Essa terra de Moabe é a terra dos Moabitas, é a terra vermelha, que tem origem lá do tempo de Abraão, quando as filhas transgrediram e Deus não gostou daquilo ali, amaldiçoou aquela terra. E às vezes as lutas, a fome, a dificuldade nos faz tomar direções, mas Deus é especialista em ajeitar a prova, ajeitar a vela, ajeitar o meio, conduzir, apontar o norte, soprar na direção certa. Tiveram a decisão de ir embora. Eu não vou ler, mas eu pedi para você abrir, porque é uma história que mostra o momento de adversidade, mas mostra também que em Deus haverá abundância novamente, haverá renovo novamente, haverá restauração novamente. Havia uma fome, diz que houve fome naquela terra. Eu não sei qual é a fome que muitos de nós chegamos nesse lugar. Fomes emocionais, fomes amorosas, fomes afetivas, fomes espirituais. O ser humano, ele sempre tem fomes financeiras. E a fome transforma a gente. Quando eu estava escrevendo o sermão, eu disse: pastor Jair, eu disse, eu estou numa campanha de 30 sermões proféticos para 2026. E hoje eu disse: eu vou escrever um sermão novo que o Espírito Santo vai colocar no meu coração para a igreja lá em Parnamirim. E quando eu estava escrevendo esse sermão a respeito da fome, eu vi uma mulher do supermercado dizendo: olha, o homem não presta fazer feira com fome, porque ele bota mais do que... A fome transforma a gente, a fome faz com que a gente... Ele muda, ele faz a gente ter comportamentos, né, que não deveria ter. E então a fome chegou naquela família, e eles decidiram ir para um lugar distante. Um povo diferente, de roupa diferente, de linguagem diferente, de cultura diferente, de hábito diferente, de Deus diferente. Pastor, que notícia, que história difícil. Então eles saíram. Bom, querido, a gente muda, a fome muda, mas Deus não muda. Não é porque a gente caminha, porque a gente às vezes se atrapalha no caminhar. Deus não muda. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão fixos sobre a terra. Ele acompanha e ele diz: eu vou corrigir. Eu vou corrigir. Não é porque a fome está levando em direção de Deus. Diz: eu vou corrigir. Eu tenho um porquê. Mas é lá em Moabe, então eu não quero saber. A terra pertence a Ele. Tudo na tua vida pertence a Ele. Tudo está na mão do Senhor. Ele não abandonou. Ela abandonou os costumes dela. Eu escrevendo aqui, me lembrei de Lucas 15, o filho pródigo. A força da fome. Como eu falei, tem a fome de apetecer por alimento, mas nós temos muitas fomes. E a fome quebra o homem. O filho pródigo, ele tinha uma altivez enorme. Ele queria meus direitos, quer isso, quer aquilo. E quando a fome bateu, ele estava lá nos porcos, comendo bolotas. Israel passava por dificuldade. E essa família estava no limite. Eu não sei quantos de nós têm andado assim no limite. Essas pessoas que queiram testemunhar e glorificar a Deus, certamente tiveram momentos de limite. E outra, às vezes tem coisas que a gente tem que carregar sozinho com a gente. Você não pode compartilhar, você não pode chorar na frente, você tem que sorrir. A maior dor não é
às vezes a luta que se apresenta, você tem que carregar aquela faca, aquele fardo sozinho, aquela luta sozinho, não pode compartilhar e tem que acreditar. A minha esperança vem do Senhor, o Senhor é a minha salvação, e acreditar que isso vai acontecer. E nós temos essa fé. No limite, eles não se desviaram, não apostataram, foram embora. E quando a pessoa está no lugar da vontade de Deus, a pessoa é respeitada, é amada, é admirada. E eles vão para a terra vermelha. A Bíblia não estipula quanto tempo, mas diz que em pouco tempo aquela mulher perde o marido. Daqui a pouco perde os 2 filhos. Para um hebreu, judeu, a maior riqueza de uma mãe é ter filhos, o maior tesouro de uma mãe é ter filhos. E se a fome, no primeiro momento, fazia eles sofrer, eles tinham o apoio da família, porque tem muita luta que a gente é por Deus, tem Deus, mas a gente não tem o apoio da família, mas agora não tinha, além da fome que eles tiveram lá naquela terra de Israel, chegou em Moabe, a fome continuou, a fome da necessidade primeira lá continuou na vida deles, e agora não tinha mais um amparo da família, e agora o que fazer? Porque não tinha mais o recurso, mas não tinha mais a família, não tinha amigos, e Deus estava com eles, sempre você terá Deus. Ela está cansada, ela precisa de um renovo. O renovo não é, aí, quando fala das coisas de Deus, aí parece que aí tudo explodiu e veio, não. A palavra diz que o agir de Deus às vezes vem soprando sobre as harmonias. E o agir de Deus, o renovo de Deus para essa família foi uma notícia que chegou. Tem pão em Belém novamente. Belém quer dizer casa de pão. Até hoje Belém quer dizer casa de pão. A tradução com a palavra Belém é casa de pão. Uma família que ela saiu não tinha mais as pessoas que saíam com ela, mas agora tem uma notícia da parte do Senhor dizendo: em Belém tem pão novamente. É isso que o texto diz. Ela não tem mais marido, ela não tem mais filhos, ela não tem netos. E o texto do 1 até o 18, 19 e 20, depois de narrar a trajetória, chega lá, morre essas pessoas, ela tem um encontro com Orfa e Ruth, e beija a Orfa e diz: volta para a sua família aí, porque eu não tenho mais nada para dar. Eu estou vazia e cansado. Porque a luta faz a gente sentir isso. Eu estou velha. Ela vai até Ruth e diz a mesma coisa: volte para o seu povo, para a sua família, porque eu vou voltar para a minha terra. Eu não tenho mais nada. A alma dessa mulher estava tão amargurada que ela disse: olha, pode a partir de hoje começar a me chamar de Mara, de alma amarga. Quando eu estava escrevendo esse sermão, eu escrevi até aqui um texto que está em João, capítulo 10, versículo 10, que se cumpriu nesse momento da vida dessa mulher, que diz: o diabo veio para roubar, matar e destruir. Foi isso que aconteceu na vida de Noemi. Roubou a paz, roubou a esperança, roubou a família, matou a família, destruiu tudo que ela podia imaginar e ver. Mas o versículo não termina assim. O versículo da tua vida não termina na vontade do diabo. O versículo da tua vida termina na vontade de Deus. Mas tem um olho, eu venci o mundo, você também venceu. Termina assim. Eu vim para que tenha ânimo e tenha vida, diz o Senhor. Não tem como voltar no tempo, mas tem como viver um novo tempo maravilhoso.
A luta aqui é com o Espírito Santo de Deus. Jesus chama o Espírito Consolador. O Pai, o Filho e o Espírito são um, mas Jesus disse assim: eu vou para o Pai e vou deixar um da mesma espécie, do mesmo jeito, que ama do mesmo jeito, que tem poder, que me acompanha, e ele é o Espírito Consolador, o Espírito Santo de Deus, e ele estará convosco, não te abandonará. Então o Deus diz: olha, que eu morra, se o meu Deus, ao você mudar o pé, eu vou mudar o pé. Aquela mulher que tem um coração, eu sou amargada, eu sou amarga, eu sou infrutífera, não tem resultado. Alguém vai dar para ela: eu vejo Deus na tua vida, tem esperança na tua vida. A moça que não vai ajudar, não é porque eu sei que Deus vai te abençoar. Aleluia. O fato de deixar de querer algo que às vezes a tristeza está tão grande que a pessoa deixa para lá. Às vezes é a força que não tem, mas isso não muda o querer de Deus. Ele sacia as suas necessidades. Essa vez vai ser diferente. Não vai ser diferente quando começa tudo bem, não. A própria palavra de Deus diz: melhor o final das coisas, melhor é da vez que a gente quando está bem demais, às vezes a gente acha que vai na nossa força do braço. E se não fosse a misericórdia do Senhor, nós teríamos sido consumidos, mas sempre foi Deus que nos guardou. Vai ser melhor. Ela sai sem família. A resposta de Noemi, que parece mal criada, disse: eu sou velha, eu posso dar a vocês filhos. É porque tem a lei do Levirato, que seria uma mulher que casa com filho, se a mãe tivesse outro filho depois e esse filho morresse, a mulher podia casar de novo com aquele filho. Ela está dizendo: eu não posso dar mais filho, eu não posso dar mais fruto, mas ela esqueceu de um Deus que consegue transformar o passado, transforma maldição em bênção, consegue corrigir a situação. Aonde essa mulher pensou: eu não terei neto, eu não terei família, eu não tenho mais marido, eu não terei casa, eu não tenho mais esperança a respeito, eu não tenho mais nada na minha visão. Pelo céu dizendo: levanta, confia, atravessa mais um pouquinho desse deserto. Olha, dizendo lá, tá vendo ali, olha. As pessoas pensando que ia cair, pensou que ia ficar prostrado ali, não fica não. O Espírito Santo confia e sobra e cai. Nós estamos orando, eu quero saber a obra para mim. Oh, meu Deus, o meu socorro vem do Senhor, ele vem do céu e a terra. Vai ser diferente. Não tinha o suporte da família, mas tinha o suporte de Deus. O nome de Deus, entre os muitos nomes de Deus, né? Jeová, Deus da provisão. Ele vai saciar a tua fome. Ele vai saciar a fome do teu coração. Como eu disse, esse casal é do tempo que eu era crente em Santa Catarina. Não sei se ele lembram disso. Todo mundo tinha namorado. Ele já namorava. E só eu que não tinha namorado, eu não estava na Bíblia de lá, ninguém senta. Deus sacia a fome do coração, amém? Está ali agora a mesa de verde, como eu estou ensinando assim. Meus filhos, Deus sacia. A mudança na vida dessa vida, eu não gosto de mudança. Eu não gosto de cantar, eu não gosto de massa. Eu gosto de mudança de Deus também. Então tudo mudou na vida dessa pessoa que me deu a mim. Mas Deus não muda. Deus não muda, Ele é o mesmo. Ele faz com que cada tempo tenha a sua própria beleza. Há um novo tempo da parte de Deus chegando na tua vida. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Não importa, tem coisas que a gente se quebra na nossa vida, né, que faz. Tem coisas que a gente tem culpa, tem coisas que a gente nem tem culpa. Jesus disse que os dias são maus. Jesus disse que a gente tem que acreditar que a misericórdia chega de manhã. Deus é misericordioso. Então,
O Salmo 126, conta a história do Salmo 137, que é um povo quando estava na Babilônia. E o salmista diz: restaura, Senhor, a nossa sorte. Essa mulher não falou isso, mas a alma dela gritava isso. Tem coisas que você não diz para Deus, tem coisas que você não diz para sua esposa, para o seu esposo, para sua mãe, para o seu pai. Tem coisas que você só geme, mas o Espírito Santo de Deus traduz até gemidos inexprimíveis. Há um rio cujas correntes alegram-se. Deus está sentado no meio dela. A resposta para a tua vida, Deus já está sentado no lugar que você vai chegar. Ele não improvisa, Ele não vai fazer mais ou menos. Enquanto você está caminhando, puxando com a dificuldade, eu vou construir enquanto Ele está caminhando. Ele diz que eu tenho preparado. Todas as vezes que Deus mandou alguém no lugar e disse: procura naquela cidade uma viúva, eu tenho preparado. Deus tem sempre preparado a resposta que você precisa. Estamos glorificando a Deus nessa noite, nesse culto de gratidão, culto da vitória, culto de renovo, mas culto de gratidão para esses funcionários. Mas Deus já tinha preparado isso que estamos celebrando nessa vida. Às vezes a gente não pode ver naquele momento, mas já está lá. Noemi não podia ver, Ruth não podia ver, mas Deus está lá. Existe uma promessa, existe uma resposta. Hoje está sendo orado. Quero citar apenas 2 versículos que eu acompanho muito na minha vida. Primeiro diz assim: a situação dela era uma terra estranha, que não era ela, como da nação de Israel, não era bem-vinda naquele lugar. Não havia um sacerdote para dizer uma palavra de conforto a ela. Ela tinha o que você tem nessa noite: o Espírito Santo de Deus, a vontade de Deus. E o texto que está no Antigo Testamento e no Novo Testamento, eu gosto muito de repetir, que diz assim: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não chegaram ao teu coração, é o que Deus tem preparado. Pastor, como eu saberia o que Deus tem preparado para a minha vida? Jesus diz assim. Eu estava pregando essa semana, eu disse isso. Eu estava no centro de convenções com o Dr. Chefe. Eu fiz os 4 cursos com o Dr. Chefe, aquele da Bíblia. E eu escolhi lá de fora do centro de convenções, botei minha testa na parede. Deus sabe como eu estava aflito naquele momento, porque tem coisas que só Deus pode fazer. Diga: Deus vai fazer. Deus vai fazer na minha vida. na minha vida. Diga confiante: Deus vai fazer na minha vida. Deus vai fazer na minha vida. Agora diga amém para a vida dessa pessoa. Amém. Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o que você tem desejado. Que Deus continue abençoando sua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Melhor no final do que no começo das coisas, né? Falar para alguns adversos. Melhor é o final, porque às vezes o começo vai meio tortuoso, mas Deus vai trabalhando e a gente vai entender o trabalhar de Deus. Porque muitas vezes a gente aqui no